Delúbio Soares é um nome que o Brasil inteiro conhece. Apresentado de acordo com o ponto de vista e as distorções do mensalão, o Delúbio, apresentado de acordo com as conveniências e objetivos tortos do Moro e da Lava Jato. Então vamos falar sobre o Delúbio Soares de fato. Quem é esse Delúbio, que é um dos homens que fundou e conduziu o PT por tanto tempo, também militou pela CUT durante tantos anos, foi tão importante na política sindical brasileira. Vamos falar desse Delúbio que agora levanta a cabeça e quer se apresentar à opinião pública brasileira que efetivamente não o conhece. Eu fiquei muito feliz quando soube que você vinha ao Rio de Janeiro para recebê-lo aqui em nosso Estúdio Azul. Ter o prazer de ouvir de você quem é o Delúbio Soares. Delúbio. Eu sou filho de uma família muito simples, nasci numa casa de pau a pique, chão batido, em Buriti Alegre. Meus pais nunca tiveram a oportunidade de ir para a escola. Minha mãe morreu há 5 anos, meu pai está vivo. Calçou botina no dia do casamento, aos 21 anos, minha mãe era órfã. E ele vive hoje com uma certa tranquilidade, mora na roça. Mas é uma pessoa muito trabalhadeira, muito inteligente. Escolaridade não é sinônimo de inteligência, a escolaridade aprimora. Mas eu falo pelo meu pai, é um exemplo muito grande, minha mãe. Então, sou uma pessoa muito simples. Estudei no interior, fui para Goiânia. Eu tive uma professora... O interior de Goiás? De Goiás, Buriti Alegre. Eu tive uma professora que me ensinou a conhecer o mundo pela leitura. Ela fazia clube de leitura, os livros, explicava para a gente o que era o mundo lá fora. Ela era muito à frente do seu tempo, professora Eleide. E me incentivou a estudar. Aí eu fui para Goiânia estudar, fazer o 2º grau. Depois comecei a dar aula muito cedo. Fiz o curso de matemática, militando na movimento de professores. E a minha primeira militância, uma militância muito simples, aquela militância simples, foi na Comissão da Anistia. Primeira militância política. E depois, 78, 79, nós começamos a fazer as greves de professores da rede pública. A de 78 não deu certo, a de 79 foi um sucesso. E depois veio a fundação do PT, fundação da CUT, e fui cada dia participando, colocando, como vários companheiros, várias companheiras, a gente foi lutando, construímos a CUT, construímos o PT. Quando nós fundamos o PT, as pessoas achavam que era difícil o PT dar certo, a gente acreditava que poderia dar certo. Nós passamos por vários perrengues, né? Muitas dificuldades na formação do PT, mas construímos um partido muito sólido. E reconstruímos um movimento sindical, né, no Brasil inteiro, aqui no Rio de Janeiro mesmo, né? Trabalhei muito para a gente botar uma direção mais progressista nos sindicatos bancários, com a turma do CEP, com a turma dos metalúrgicos, os eletricitários, telefônicos. Essa turma assumiu uma posição mais progressista nesse período nos anos 80. Então nós construímos um movimento social muito sólido. E aí nós falamos, olha, tem que ir para a política. E lançamos o Lula candidato a presidente da República em 87. Eu fiz parte desse movimento, 87, para a candidatura em 89, porque ele não sabia ainda que ainda o Sarney não queria largar o osso, lembra que ele queria... Ele não queria eleição direta. E nós forçamos as eleições. Né? A gente batalhou nas diretas, em 84, fomos derrotados na emenda do Dante Oliveira, teve o colégio eleitoral. O PT se espalhou pelo Brasil inteiro. Foi muito importante aquele movimento que nós fizemos, Lula lá. Campanha maravilhosa, campanha que não aparecia nas pesquisas e ficamos em 2º lugar. Disputamos com o Collor, se não é os 2 grandes episódios, né, do episódio da Lurian e o episódio do Abílio Diniz, aquela eleição a gente tinha ganho. Mas teve esses episódios, ali foi um grande fake news. Né? E na eleição de 2002, nós fizemos uma campanha muito bem feita, muito organizada. O Zé Disseu liderava essa campanha, eu fazia parte desse grupo que ajudou a batalhar a eleição do Lula.
E nós conseguimos superar. E o Lula assumiu a presidência e depois veio a tentativa de derrubá-lo. A primeira tentativa foi com o Mensalão, na qual no Mensalão eles me colocaram vamos chamar assim, não vamos personificar nenhuma mídia, né? Mas a grande mídia, como dizia o Paulo Henrique Amorim, o Pig, né? Colocou que o Mensalão era a destruição do Brasil. E fez tudo. E era a peça-chave do Mensalão. Fui para CPIs, uma CPI eu fiquei 9 horas, outra 13, outra 22, e depois disso, Polícia Federal. Né? Nesse período, eu fui à Polícia Federal mais de 90 vezes. Fui não, convocado, né? Mas... mais de 90 vezes. Entre vários estados, vários lugares desse processo. Eu já tive 43 processos em indiciamento, mas estou superando tudo. Você viajava para ir, ou era tudo em Brasília? É São Paulo, Brasília, Goiânia. E você que arcava com essas despesas de avião? Você é convocado, se você não for vamos te buscar, é melhor você ir, né? Eu sou dessa tese, né? Evitar a não ser convocado. Uma vez convocado, a justiça você tem que comparecer. Eu sempre compareci à justiça. Desse processo todo, eu sempre falava, eu acredito na justiça. O poder judiciário é diferente da justiça. A justiça é uma coisa e o poder judiciário no Brasil, muitas vezes, ele foi, vamos chamar assim, foi num processo com dificuldade. Nós vimos o que aconteceu na Lava Jato, o que aconteceu no Mensalão. É num processo de politização, né? E muito, né? E partidarismo, né? Partidarismo. Talvez mais até o partidarismo, não é? Você está falando, você tem mais experiência do que eu. Né? Eu posso falar também. Mas hoje, graças a Deus, eu resolvi todos os meus processos criminais. Que eram muitos. Ganhei todos. Só não ganhei da ação penal 470, que foi liderada pelo Joaquim Barbosa. Eu paguei uma pena alta ali e cumpri a pena conforme a lei, né? Sem nenhuma... Mas hoje, graças a... Depois, a hora que tiver as condições políticas normais, o Brasil voltar à normalidade, eu vou pedir uma revisão criminal do Mensalão. Porque nós fomos acusados, a acusação não confere com a realidade, que era a compra de deputados. Uma revisão penal e podendo também pedir uma indenização. Isso, né? É mais à frente. Agora, eu sou jovem, eu tenho tempo para fazer Você isso. tem quantos anos? 67 só. 67 é jovem, uma criança. Nesse tempo do Mensalão, você deve ter sofrido não só a aflição de ser enredado naquela conspiração contra o Brasil, como você também foi muito maltratado pelos seus companheiros do PT. Eu achava que o PT estava se desgastando com a sua falta de companheirismo. O partido que chama o outro membro de companheiro foi o menos companheiro do seu companheiro, dos seus companheiros, né? Porque julgaram se você deveria permanecer no partido e o expulsaram do partido. E você? Eu até brinquei uma vez, um mês antes de acontecer a manchete que depois veio a ser chamada de Mensalão. O PT tinha feito, não sei se 25 anos ou 21, fizemos uma festa em Recife para comemorar o aniversário do PT. Eu brinquei com o Genuíno. Os 20 primeiros anos foram fáceis, vai ser difícil os 20 a partir de agora. Um mês depois veio essa confusão do Mensalão. Parece que eu estava adivinhando alguma coisa, mas não tinha nada de mais. Era meu sentimento mesmo. O que aconteceu ali? A denúncia do Mensalão, ela foi muito impactante dentro do PT. E a direção do PT, que elegeu o Lula, Zé Disseu estava no governo, o Genuíno era o presidente, eu era o tesoureiro, o Silvio Pereira era o secretário-geral. O que aconteceu ali? Quando tem o impacto, o pessoal, é necessário vocês afastarem, que é aquela história, ver uma avalanche, é melhor afastar que enfrentar.
E todos nós nos convencemos a afastar do PT, pedir licença. O Genuíno, o Silvio Pereira, o Marcelo Sereno, eu. E elegemos nova direção ali, uma direção tampão, que era o Tasso Genro, o Ricardo Berzoini e outros companheiros. E ali, quando eu me pedi o afastamento, estava no começo das denúncias, eu pedi uma comissão de ética no PT. E a comissão foi instalada, em vez de CPI. Não tinha CPI, só tinha Polícia Federal, mas era denúncia todo dia. Isso, aquilo, tudo inventava. Mas inventava e a grande mídia publicava. E era manchete de todos os jornais. Aí impactou o PT. Aí o PT abriu uma comissão de ética. Aí a comissão de ética começou a analisar tudo certinho. E um conjunto da direção, liderado pelo presidente à época, o companheiro Tasso Genro e o companheiro Ricardo Berzoini, achava que tinha que ter uma punição para alguém. Né? Não podia ficar sem punição. Aí o que eles fizeram? A comissão de ética estava apontando uma direção. O que eles fizeram? Destituíram a comissão de ética e montou outra comissão de ética. Aí a outra comissão de ética, a nova comissão de ética, votou pela minha expulsão do PT por gestão temerária. Você era o tesoureiro. Eu era tesoureiro do PT, né, da eleição de 2004. Não tinha nada a ver com o mensalão. Né? Fui expulso por gestão temerária porque nós passamos de 180 prefeituras para 400 e pouquinho, passando de 2.000 vereadores para 4.000, quase 4.000 vereadores, e campanha sempre fica saldo de campanha para ser resolvido. As pessoas do PT, né, ficou dívida, né? Na época, eu informatizei todos os diretórios do PT, para que o PT pudesse acompanhar a evolução. Em 2003 nós fizemos isso, fizemos um convênio com o Banco do Brasil, e aí, baseado nisso, o pessoal, não, o PT ficou endividado. E tinha uma dívida. Nós fizemos um leasing com o Banco do Brasil de 25 milhões, à época, eu comprei os computadores, que era um kit que custava 5 mil reais, mas aí fui expulso. Foi a primeira punição que eu tive na vida. Nunca fui punido na escola. Mas, quer dizer, você não foi punido devido ao mensalão? Não, para fora, era assim. Mas para dentro, porque não tinha nada que provava que eu estava comprando deputado. Mas aí o PT resolveu me expulsar. Ele me expulsou com louvor. 39 votos contra 16 e 2 abstenções. Eu falei na época, no meu pronunciamento ao diretório nacional, que não queria, o PT tomar essa decisão. Eu sabia que já ia, a decisão estava, eu conheço bem as pessoas do PT, né? Que a decisão já estava tomada na cabeça de cada um e que o tempo ia dizer quem estava certo, quem estava errado. Aí depois eu continuei, eu fui afastado, fui expulso do PT, continuei trabalhando, fazendo o que tinha que ser feito. Né? Quando teve o mensalão, é importante dizer, eu fiquei 1 ano sem sair de casa. Porque quando eu saía, tinha um link de 2 televisões mais importantes do Brasil, na porta do prédio que eu morava. Onde eu saía, ia aquele bando de gente atrás. Se eu ia no mercado, tá lá a câmera. Se eu ia visitar um amigo, câmera. Então eu preferia não sair. A vida foi, eu fui arrumando outro tipo de serviço, né? Em vez de representação pública, você vai se virando. Porque a gente tem que trabalhar todo dia, né? Se você não tem um trabalho físico, pelo menos mental você tem que trabalhar, fundamentalmente. E aí fui levando a vida, trabalhando daqui, trabalhando dali. Em 2011, eu consigo convencer o PT da minha voltar a ser filiado. Ele votou no diretório, eu tive 60 votos para votar e 15 para não votar. 15 contra. E você voltou mesmo havendo talvez algum ressentimento? Não. Eu sei que as pessoas às vezes não acreditam. Mas gente que está na política tem que estar submetida a todas essas questões. Porque não é o seu CPF. Talvez é o que você representa, é o CNPJ, que eu representava do partido, as figuras dentro do PT e fora do PT, cada um tem uma compreensão da realidade. Hoje o PT está mais maduro. Baseado no que aconteceu comigo, o PT tem um outro comportamento na Lava Jato. Com o companheiro Paulo Ferreira, com o companheiro Vacari. Né? Eu, quando cheguei na prisão lá em Curitiba, estava o Vacari e o André Vargas. O André Vargas reclamava do PT. Eu falei, André, compara, porque o André era do diretório, o que vocês fizeram comigo
em 2005 e compara agora o que fizeram com vocês. Ninguém pediu sua expulsão, não pediu a expulsão do Vacari, né? Já teve uma evolução. Isso, se a gente estuda os partidos revolucionários, partidos progressistas, no mundo inteiro sempre teve confusão. Teve na Itália, na Rússia, na China, com seus dirigentes. Há muita incompreensão, né? Em Cuba, com Fidel. O Fidel foi mais a turma da direita, mas sempre tem uma dificuldade. Então, as lideranças sempre pagam um preço muito grande. A única liderança que não tinha pago um preço muito grande, no decorrer, o Lula pagou lá atrás, quando começou as greves, e pagou agora, no final, nessa cadeia absurda que foi determinada pelo juiz Moro. Felizmente, a justiça brasileira reconheceu o erro e viu que quem estava errado, quem é o juiz parcial, é o Moro, e também no meu caso também. Então, a gente tem que ter essa compreensão. E o companheiro Lula, que hoje é o nosso presidente Lula, ele está numa posição muito correta. Nada de ódio, nada de vingança. E vingança só endurece seu coração. Enfraquece as suas ideias. Nós temos que pensar para frente. O PT é muito importante para o Brasil e para os brasileiros. E para o progresso do país. Então eu acho que essas coisas que aconteceram são um aprendizado na nossa vida. Sim, é verdade. Nós temos que aprender. Nós vivemos momentos muito difíceis, né? Até 64, de 64 até 2000 até 85, durante a ditadura, vários companheiros do nosso partido, né, foram levados, torturados, assassinados, várias pessoas no nosso meio, né? Da sua família, inclusive. Né? Teu irmão e a tua mãe. E a minha cunhada. É a sua cunhada. Então é um momento muito difícil. O Brasil passou por um momento muito difícil. Todos os países que estão crescendo, sempre tem alguém que não quer deixar o país crescer. Nós vimos que foi a ditadura no Chile, vimos que foi a ditadura na Argentina. Né? Então, são processos muito delicados que nós passamos na América Latina. Mas nós vamos superar isso. Eu acho que hoje nós estamos no outro caminho. Que caminho nós estamos? Eu acho que o caminho que o presidente Lula tem apresentado à sociedade brasileira, o programa de reconstrução do país e transformação, eu acho que é um programa muito importante, que é pensar o Brasil, nova industrialização, informatizar o Brasil, ampliar a escolaridade do povo brasileiro, ampliar... Nós temos, aqui no Brasil nós temos uma tarefa muito difícil, que é ampliar a escolaridade e ampliar o processo cultural. A cultura não é só o que a gente vê no cinema, ou só nos livros. É aquilo no dia a dia que as pessoas vivem, nos bairros, nas cidades pequenas, nas comunidades isoladas. Então nós temos que... Esse é um trabalho muito difícil de compartilhar entre nós. Uhum. Então nós vimos na pandemia... Desculpe, Delio, você que é sindicalista, né? Você acha que há a possibilidade do movimento sindical no Brasil retomar a sua importância, a sua força e o seu vigor para sair às ruas? Eu acredito nisso, porque nós vivemos dois momentos no movimento sindical brasileiro. Até os anos 80, o movimento sindical tinha muito pouca força. Existiam os sindicatos, como eu falei lá no começo, nós retomamos os sindicatos, nós chamamos movimento sindical combativo. Não sei se você está lembrado disso nos anos 80, final de 70, começo dos anos 80. E o movimento sindical teve um vigor muito grande. Depois, ele foi perdendo a sua força. E foi mudando. Aquela sociedade de 80 não tem mais. Não é que não tem mais. As pessoas, eu e vocês, são nessa época. Mas o que acontece? O tipo da economia era um, hoje é outro. Né? A indústria já chegou a 30% do PIB, hoje é 10%, em termos gerais, né? 11%. Okay. O serviço era bem menor. Hoje o setor de serviço é muito grande. É mais fácil você comprar um produto em outro país e vender aqui do que produzir aqui. Então nós temos que inverter isso. Isso para inverter, o movimento sindical tem um papel, o governo tem um papel, o empresariado tem outro papel, e o sistema financeiro. O sistema financeiro do Brasil, vou falar uma palavra que tem no interior, é muito guloso, né? Guloso. É uma palavra que é ruim de falar, mas
o sistema financeiro brasileiro entra em crise, quebra empresa, promove empresa, o sistema financeiro cada dia tem mais poder. Né? E isso no Brasil concentrou poucos bancos. Você tem quantos bancos hoje? 3 ou 4. Não dá nem para encher a mão, né? Não. Banco grande, né? Então, o que vai acontecer? No momento sindical vai reestruturar. Por quê? Onde tem 2 trabalhadores, é igual aquela mensagem da Bíblia. Onde tem 2 pessoas, Deus está no meio. Onde tem 2 ou 3 trabalhadores, vai ter reivindicação. E vai juntar 2, vai juntar 3, vai juntar 5, vai juntar 100. E aí as coisas vão acontecendo. Essa nova modalidade do trabalho informal, que antigamente a gente chamava tudo de bico, né? Hoje são microempreendedores, Uber, cara da bicicleta, a pessoa do motoboy, né? O vendedor de picolé. Virou tudo empresário. Isso é uma... Mas mesmo quando o poder ainda estava com o PT, o sindicalismo já estava enfraquecido. Isso foi por um desânimo, por uma acomodação que proporciona a ausência da necessidade de lutas quando o governo é simpático à sua causa? Eu acho que são um conjunto de fatores. Vamos pegar o exemplo do Temer. O Temer desestruturou o movimento sindical com a nova lei trabalhista. Desestruturou totalmente. O Temer fez... As primeiras medidas do Temer foi antipovo. O que eu quero dizer com isso? Tudo. A primeira medida dele foi acabar com Ciência Sem Fronteira, que era o programa mais importante que nós conseguimos criar, que era pegar gente de baixa renda, de cursos, pedir para estudar fora 2 anos, para depois trazer experiência para cá. Isso é muito importante para um país. O que ele fez? O Fundo Soberano do Petróleo. A primeira coisa que eles fizeram, cortaram. Que é o que iria dar o passaporte do futuro da educação brasileira. Desestruturou a educação. Nós estamos vivendo num país capitalista. E o capital, ele não tem perdão. Onde ele cresce mais? Os trabalhadores. Vamos ver como é que a gente enfraquece a luta dos trabalhadores. O capital é isso. E nós não podemos esquecer. No Brasil, nós vivemos uma luta de classe permanente. Às vezes, muita gente que está na luta de classe nem sabe que está. O que os financistas, vamos chamar assim, hoje é a palavra moderna, né? Os rentistas gostam de fazer é ganhar dinheiro, não importa como. Você precisa desestruturar o movimento sindical, eles fazem todas as formas. Foi assim que uma das coisas que levou o golpe a Dilma foi isso, né? Para que os trabalhadores tivessem o menor poder aquisitivo. Nós temos que superar isso. É fácil superar? Vai superar agora nos 4 primeiros anos do governo? Não, mas tem que começar. Nós temos que pensar o Brasil para os próximos períodos de 2 ou 3 décadas. Pensar o Brasil para depois da manhã não vai resolver. Nós temos que pensar o Brasil, que tipo de transporte urbano nós queremos no Brasil, transporte entre cidades grandes, que tipo de educação que nós queremos. Por que a educação brasileira é boa nas 2 pontas? Quando tem uma creche ou um EMEI, CIMEI, a educação ali é ótima. E quando tem a graduação e pós-graduação, são só escolas públicas. Então, a educação brasileira na ponta é muito boa. Mas no meio, onde forma a classe trabalhadora, é de péssima qualidade. O professor ganha mal. Agora nós temos que mudar isso. Foi assim na Coreia, foi assim na Nova Zelândia. Se a gente quer pensar o Brasil para frente, e também a classe trabalhadora. A classe trabalhadora hoje é outra classe. Por exemplo, antigamente a Volkswagen produzia 100 mil carros, tinha 40 mil operários. Hoje produz com menos de 10 mil operários, produz quase 1 milhão de carros, se tiver a máquina funcionando, porque está tudo automatizado. E é bom que isso aconteça. Eu sou de uma época que, nos anos 80, começou a aparecer lá fora máquina de colher cana. A gente fala, se o dia os trabalhadores diziam, somente o povo da Cotag, os trabalhadores rurais, o dia que vier a máquina de colher cana aqui, o trabalhador rural vai passar fome, que os cortadores de cana. No governo Lula, acabou o corte de cana, ficou tudo maquinizado e ninguém passou fome, porque gerou novas opções de trabalho. Não foi para a construção civil, foi para isso, foi para aquilo outro. Então o Brasil tem que crescer. E tem que crescer em todas as áreas. Na energia,
na saúde. Nós vimos o sufoco que foi essas mais de 700 mil mortes na época da pandemia. O desprezo que foi do governo, né? Poderia ter evitado muita coisa. Agora, esse novo governo, ele tem uma experiência de que o anterior errou muito. E nós, quando estávamos no governo, algumas coisas nós erramos também. Você citar todos os erros, nem todos os acertos. Mas o governo, quem faz, tem chance de acertar e de errar. Mas nós temos que fazer. A chance de acertar é muito... Você só acerta quando faz. Só a crítica não resolve. O governo não é para criticar, o governo é para governar. E os partidos têm que criticar a sua função. A imprensa, os órgãos têm que criticar. E a gente tem que aprimorar as críticas. Delúbio, o que é que você está, no momento, se você tem uma função no PT, que função é essa? Não tem nenhuma função. Você não tem? Eu só sou filiado ao partido. E trabalho na Central Única dos Trabalhadores. Você continua na agora, porque quando você está no sistema prisional, quando você vai para o semiaberto, você tem que ter um emprego formal. A CUT nunca me abandonou, porque eu sou fundador da CUT, eu conheço todos os dirigentes da CUT, esses meninos, a brincadeira, mas as pessoas que estão na direção da CUT, tudo, quando eu era dirigente da CUT, era bem jovem, né? E as pessoas têm um certo reconhecimento do trabalho que foi feito, tanto eu quanto o Vacari. O Zé Liceu também nunca ficou sem amparo, o Genuíno também nunca ficou sem amparo, né? É importante, embora tenha algumas dificuldades, mas esse setor nosso, tanto vários dirigentes partidários, várias dirigentes, nunca nos abandonaram. Né? Tem lá os querequeque, como foi a minha expulsão, mas isso já passou e era um momento, hoje acho que... E qual é o seu objetivo agora? Eu estou rodando o Brasil, rodando não, vou visitar, não tenho a pretensão de visitar todas as cidades, é impossível, ninguém consegue fazer. Até dezembro, eu quero divulgar as 2 grandes vitórias que eu tive na justiça. Uma foi essa derrota que eu consegui, meus advogados conseguiram, junto ao STJ, de derrotar a decisão do Moro. Foi a minha condenação na Lava Jato. Né? Jogou para o eleitoral. E o eleitoral já está prescrito. Então está decidido, resolvido. E a última foi a vitória, na primeira instância, da última do Mensalão. Então, eu estou conversando com a base do PT, da CUT, amigos. Com o tempo você vai formando amigos, vai formando em cada cidade, pessoas que você conhece na universidade. E vou fazer esse debate quero fazer esse debate até dezembro. Por que até novembro, dezembro? Porque a partir desse período começa a eleição do ano que vem. Aí é outra história, cada um precisa e mostrar a injustiça que foi feita, evitar que novas aconteça com o nosso povo que está no governo, nosso povo está no parlamento, nós temos muita gente nas prefeituras, muita gente na vereança, alertar as pessoas, né? Olha, sempre virá uma perseguição contra quem está lutando junto aos trabalhadores, ou lutando com os trabalhadores. Isso sempre aconteceu, assim. Foi assim a ditadura, o golpe que deu em 64, né, o golpe militar, foi para impedir o crescimento dos trabalhadores. Depois, né, nós conseguimos superar com dificuldade superar. Chegamos onde chegamos e teve o golpe da Dilma e teve o golpe contra o povo brasileiro que foi impedir o Lula de ser candidato. Que é uma aberração maior que foi aquela. E aconteceu. E elegemos aí um cidadão que eu nem gosto de falar o nome, que fez só confusão. Confusão e grande. Espero que a justiça coloque ele no seu devido lugar. Né? Agora, eu notei o seguinte, o Zé Dirceu, quando também saiu da prisão, ele fez esse mesmo percurso. Aliás, ele fez várias vezes, né? Correr o Brasil para se colocar, para falar sobre seus processos e para falar sobre as suas propostas de futuro, né? Agora eu vejo que você faz a mesma coisa. O Genuíno também fez essa visita às cidades e aos estados brasileiros para colocar para os seus companheiros como se fosse uma prestação
de contas É mais do que do isso, que né? passou. É mais do que isso. Tudo que o Jerônimo fez, o Zé Disseu, um pouco o João Paulo, um pouco o Paulo Rocha também, que foi muito prejudicado na época. O Busquem faria isso se estivesse vivo. entre nós, né? Mas isso é uma orientação do partido? Não. E cada um faz... Por que eu estou fazendo isso? As duas vitórias é muito importante para o Brasil e para o povo brasileiro. Porque nós ficamos, eu estou 18 anos com martírio, com a faca da justiça no meu pescoço, vamos chamar assim. Para repetir aquilo que o Aires Gauss falou lá no começo do julgamento, né? O STF aceitou a denúncia da P470 com a faca no pescoço, lembra? Que era uma foto dos computadores dos ministros, e virou aquela confusão toda, e aceitou a denúncia ali. Nós passamos uma dificuldade muito grande. Então, o que acontece? Hoje nós mostramos que isso tudo estava errado. Né? Depois de 18 anos, a justiça reconhece o erro e me inocenta. Isso não é pouca coisa. O Lula, quando é inocentado, ele não consegue fazer isso porque entrou na campanha eleitoral. Né? O Zé Disseu ainda tem processo. Espero que nós ganhamos, que ele ganhe, né? O processo é individual. O Bacari ainda tem processo, espero que ele ganhe. Os que ganharam, eu, o André e outros ganharam, se a gente não começar a mostrar a nossa vitória, a injustiça que foi feita, não comigo, mas com o a PT. Versão deles ganha. A versão fica, porque a versão hoje as pessoas vai na rede social e chamam o outro de qualquer nome e ali fica. Né? Você sabe como é que é. Aqui no Rio de Janeiro tem pessoas muito especializadas em agredir as pessoas, agredir a honra. Mas é interessante. Você faz isso como um missionário, né? Não é um missionário da fé, mas é um missionário da razão. Eu acredito que eu aprendi isso muito cedo. Se a gente não for solidário, se a gente não colocar aquilo que você tem de melhor em função do seu vizinho, do seu colega de trabalho, das pessoas que você conhece, não tem razão de viver. Né? A vida é curta. Né? Nós que somos do século passado, né? Parece que é muito tempo, mas é curta, a vida é muito curtinha. E a gente tem que compartilhar o melhor que a gente tem dentro daquilo que a gente pode fazer. E eu fiquei 18 anos com uma faca no pescoço. Consegui mostrar que essa faca não podia cortar o meu pescoço. Era uma faca sem fio. E agora... Quer dizer, fio tinha. Tinha. Agora eu consegui tirar ela e mostrar que ela estava no lugar errado. Da injustiça que foi cometida. Porque eu ganhei todos os processos criminais. Isso não é coisa. Se os juízes fossem receber de volta todas as facas no lugar errado. Como dizia, você lembra quando Sócrates, o grego, não o nosso Sócrates, foi condenado a tomar cicuta? Aí passou um tempo, tinha um movimento para que o libertasse. Ele falou: só aceito a liberdade se os 5 que me condenaram fizeram autocrítica e se arrependeram. Aí eles não fizeram. Ele falou: eu vou tomar a cicuta e ninguém vai lembrar desses 5 que me condenaram. Vai sempre lembrar da pessoa que dizia a verdade e discutia a filosofia com as pessoas nas ruas, com todo mundo que quisesse ouvir. E ele estava certo, ele dizia: olha, lembre bem, a mentira não vive o suficiente para envelhecer. Né? É importante a gente ter essa frase na cabeça: a mentira não vive o suficiente para envelhecer. E aqui, minha mãe me ensinou essa frase, mas só como ela nunca estudou, mentira tem perna curta. Menino, não minta, ela falava para mim quando era criança. Não minta, porque mentira tem perna curta. Cada lugar tem uma expressão. Mas o Sócrates já dizia: a mentira não vive o suficiente para envelhecer. E ela sempre será esclarecida. E no Brasil, nós temos que aproveitar essa oportunidade agora, que 60 milhões de pessoas deram ao Lula, ao Brasil. Ao Brasil. Não é o Lula, é o Brasil. E pegar essa efervescência, essa importância que o Lula está apresentando ao exterior, no Brasil, com os indígenas, com os calunga, com todo mundo, com os trabalhadores,
Depois de 5 anos, 6 anos, tem um alento do salário mínimo, tem um alento no imposto de renda, vai voltar os programas sociais com força, Minha Casa Minha Vida, a farmácia popular. Para quem tem dinheiro, o negócio da farmácia popular parece que não é nada, mas para quem tem pouco dinheiro, que vive do saláriozinho pequeno, o remédio de graça é muito importante, né? Voltar ao mais médico, voltar a ter médico nas comunidades. Então, essas coisas, com o tempo, a população vai reconhecer. E nós temos que fazer política. Porque ninguém ganha eleição fazendo obra. Política é decidido na conversa com as pessoas. O meu voto vale tanto quanto o voto do Roberto Carlos, cantor. O meu voto vale tanto quanto do porteiro do prédio, ou do frentista, ou do catador, a pessoa que trabalha recolhendo lixo nas ruas. O voto é igual. É a única oportunidade que o povo tem de igualdade. O que eu penso? Eu sempre achei isso. Pela minha origem humilde, de família e de vivência, as pessoas precisam ter mais oportunidade, mais igualdade. Tem igualdade na habitação, igualdade na saúde, igualdade na educação, no transporte. Por que tem pessoa que tem 5, 6 carros e outras não tem nenhuma bicicleta? Por que pode acontecer? Tem alguma coisa errada. Nós não somos todo mundo filho de Deus, né? Todo mundo falando, você é filho de Deus, Deus te ajude, Deus te ajude. Agora, nós temos que fazer a nossa parte. E nós temos que fazer com que, obrigar o governo, esse governo popular que foi eleito, a fazer a sua parte para que o povo tenha mais oportunidade. Tenha mais casa. O meu grande sonho é ninguém estar no aluguel. Todo mundo ter casa própria para morar. Nós vamos chegar no Brasil com isso. Isso poderia ser, por exemplo, uma bandeira sua, uma plataforma sua, numa candidatura possível no futuro? Dar um teto a cada brasileiro? Não, eu acho que essa é uma plataforma que já existe. A esquerda vai assumir com muita força. Uhum. Acho que isso é uma... Nós temos que transformar Minha Casa e Minha Vida mais potente. Assim como foi feito na China. A China, hoje, não tem uma pessoa que não tenha casa própria. A mulher. Né? Lá, a casa está na função da mulher. Aqui no Brasil, a Minha Casa e Minha Vida também. É a mulher. Né? Todas as mulheres, nós temos que tirar as pessoas do aluguel. Segundo, nós temos que tirar, não pode nenhuma pessoa, o Lula fala isso de manhã, tarde, à noite, fala isso também, nenhuma pessoa passando fome no Brasil. Isso é inconcebível com um país como o nosso, cheio de riqueza, proteína animal, proteína vegetal, né? Nós somos um país riquíssimo. Não justifica uma pessoa não ter condições de alimentar dignamente. Então nós temos que fazer isso. Isso é a tarefa de todos os brasileiros. Agora, tem alguns brasileiros que acham que para ele ter poder, tem alguém passando fome. Ainda tem gente assim ainda no Brasil. Nós somos o único país, o último país a libertar, nos livrar da escravidão. E a escravidão, ela ficou na nossa garganta, não tinha a escravidão formal, mas os negros eram discriminados e continua ainda uma discriminação muito grande. Então, esse é um trabalho que nós temos que fazer. As pessoas me perguntam, um dia eu fui no Diretório Regional de São Paulo, tinha 18 deputados na reunião, e mais o diretor. Aí eu distribuí a minha revista, essa revistinha. Aí as pessoas olhavam, você vai ser candidato aonde? São Paulo ou Goiás? Ele veio me perguntar. Eu falei, eu ainda não estou em condição de dizer se vou ser candidato, porque ainda tem um processo civil, né? Em Goiás que eu tenho que resolver. Mas ganhei todos os criminais. Agora, se você é candidato ou não, da candidatura depende. Seu estado de saúde, estado de espírito, base eleitoral. Se fosse hoje, em Goiás, você tem base eleitoral? Não sei. Eu fiquei 15 a 18 anos fora de tudo, né? Ajudando aqui, ajudando ali, mas vai embaixo, né? Não sei se tem base eleitoral, mas pode ter, não tem nenhum problema em fazer uma eleição. Você vai começar esse périplo por Goiás? Né? Não, eu estou rodando o Brasil inteiro. Eu estou vindo aqui ao Rio, já fui a Curitiba, eu fiz 3 cidades que eu fiz questão de fazer primeiro.
a cidade que me criou politicamente, que é Goiânia, Brasília, que foi a primeira que eu fui preso, e a segunda foi Curitiba. Depois, nas duas cidades que eu fiquei ali trancado um período, e vou conversar com as pessoas que me apoiaram ali. Depois eu vou redefinir um novo roteiro. Vou a algumas cidades do norte, depois vou a algumas cidades médias em São Paulo, estou combinando aqui no Rio, e em Angra dos Reis, em Volta Redonda, em Campos, mas daqui a uns 60 dias, mais ou menos, que eu vou fazer as cidades menores. Eu quero todas as capitais. Primeiro, por que isso? Nós temos que mostrar que não é porque agora a gente está vivendo um período democrático que o autoritarismo não volte. Nós temos que combater as águias do autoritarismo. Você está fazendo uma pregação para politizar o povo brasileiro, já que a política foi tão desqualificada e demonizada, e também para demonstrar que, se as pessoas de consciência do Brasil não se posicionarem neste momento, tudo que nós vimos antes, tudo que nós passamos, poderá retornar? Eu acho que você definiu bem. Quando nós derrubamos a ditadura, quando elege o primeiro presidente, embora não era o que a gente queria, a gente achava que a ditadura não voltava mais. E quando a gente elege o Lula, agora, realmente, em 2002, 2003, agora está pacificado, não estava? A gente pensava na nossa cabeça. Mas não está. Aí veio o golpe contra a Dilma, a prisão do Lula. Apareceu esse cidadão aí que governou o Brasil. Teve o primeiro, que governou por 3 anos, só fez confusão. Atrapalhou, e o outro veio e pavimentou tudo que atrapalhou. Não gosto nem de falar o nome dos dois. Agora, nós temos que ter um alerta. Eu falo com as pessoas. Eu sempre fui um militante político das causas sociais. Aprendi isso na vida, no dia a dia. Vou continuar sendo. Acho que a experiência que a gente adquire, a gente não pode... Como eu sou professor, não adianta eu saber matemática e não poder ensinar para ninguém, né? Eu sou professor, né? Então nós temos que ensinar, mostrar aquilo que aconteceu com a gente, que não aconteça com os outros, e mostrar a experiência que a gente tem para que outros sigam o caminho. Mas é uma posição altruística sua que se dispõe a sair pelo país, contando a sua história, querendo que isso não se repita, às suas próprias expensas, porque não é o partido que está lhe enviando, ou é a CUT? Não, isso aí é o seguinte, eu tenho muita gente que oferece ajuda, e eu recebo as ajudas das pessoas. Uma viagem aqui, uma passagem, um hotel ali, para imprimir os trabalhos, gasta dinheiro para fazer as coisas. E eu tenho muita gente que gostaria de ajudar, quer ajudar, eu recebo. Então o que acontece? Eu acho que nós temos que mudar o Brasil. Eu acredito assim. Por isso que eu sou do PT. Sou do PT desde criancinha. Você está assumindo a sua responsabilidade. Acho que todos têm que assumir quem acha que tem que fazer. Eu sou uma pessoa que defendo os princípios libertários, né? Agora, nós queremos um mundo novo, um homem novo, uma mulher nova. A gente tem que fazer as coisas. Agora, o que vai acontecer para frente daqui a 2 anos? Se eu vou ser candidato, se eu não vou ser candidato, isso para mim não tem a menor importância, né? Eu trabalho para que a gente tenha aquilo que está no manifesto do partido. Porque eu ajudei a escrever aquilo ali, junto com o Paulo Freire, junto com o pai do Chico, junto com Lula, com Jacob Bittar. Eu era muito jovem. Antes desses episódios, o Mensalão e a Lava Jato, o Brasil da mídia, o Brasil que vê o Jornal Nacional, ele não conhecia os personagens, conhecia o Lula, conhecia o Zé Dirceu, talvez o Genuíno, né? Mas você era uma pessoa da estrutura do partido, da estrutura da CUT, não era uma personalidade midiática. E você agora vai se dar a conhecer a sua verdadeira pessoa, o que você de fato pensa, ou eu estou enganado? Não sou uma pessoa tão boa quanto a minha mãe achava que eu era. A minha mãe era a
a fama número 1 que eu já tive na minha vida é minha mãe. Eu acho que é a mãe de todos os filhos, né? E também não sou aquela pessoa que a Rede Globo pintou. Eu conversava antes de vir para cá com um conjunto de amigos, que a gente estava tomando um café, eu dizia para eles, olha, nós temos que parar com esse negócio de ter cidade conservadora e cidade progressista. Conforme o momento, as pessoas mudam. E o eleitor, como o eleitor tem pouca chance de estudar, de acompanhar, porque a política é de 4 em 4 anos. Anda não política. Tem nem tempo. Não tem tempo. Tem que sobreviver. Então, o momento da política, nós temos que conviver com a política. Nós precisamos, porque o Brasil é tão importante no aspecto mundial. As pessoas do Brasil são tão de bom coração, né? As pessoas no Brasil são de bom, mesmo alguns conservadores têm boa intenção. Nós precisamos transformar isso numa energia positiva para o Brasil. Por que o Brasil tem que ser um país com tanto de gente analfabeta? Por que o Brasil precisa ter tanta gente com um salário tão baixo? E a discrepância entre o maior salário e o menor salário é gigante, gigante. Então, eu fiquei a vida inteira dentro das instituições que eu trabalhei, dentro da CUT, dentro do PT, e dentro do meu sindicato, que é de professores de primeiro e segundo grau de Goiás, fazendo isso. Eu não vou deixar de fazer isso agora. É que você se tornou uma personalidade midiática. Antes você era uma personalidade partidária. Depois você se tornou uma personalidade nacional, de uma grande projeção. Mas uma projeção que não corresponde ao que você é. Então você agora vai está fazendo esse périplo com uma outra possibilidade de influência e de convencimento. Eu gosto muito de um cantor da minha geração, Raul Seixas, né? Eu conheci muito Raul. Ele dizia umas coisas que eu achava muito importantes. Né? Que sonho sozinho é um sonho. Nós temos que fazer coletivo. E essa letra é do Paulo Coelho, eu acho, né? Sim. O sonho que sonha junto é a realidade. E outra coisa que eu admiro muito e brinco com as pessoas, todo debate aí que eu vou, o povo, o PT é isso, o PT é aquilo, tá. Olha, a melhor coisa do PT, quem definiu que não tinha o PT ainda na época, foi o Raul Seixas, na música Sessão das 10. A gente entrou no governo puro, inocente, e besta, né? Que não observamos todos os detalhes que tinha que observar. O governo é uma coisa, o poder é outra. A classe trabalhadora, aqui no Brasil, conseguiu atingir o governo, conseguiu eleger um governo progressista. Mas o poder está onde? Com o capital, lamentavelmente. Ao transformar, nós temos que transformar o governo em poder para os trabalhadores, não para a meia dúzia de pessoas dos rentistas e industriais, agronegócio. Hoje não fala mais fazendeiro, né? Agora agronegócio é chique, né? Agrotech, agropop, né? E eles dominaram o Brasil completamente? Não, isso não domina completamente. Mas nós temos que fazer com que dividir esse bolo, né? Lembra da ditadura? Lembro. Não dividiu o bolo. Né? O bolo tem que crescer, mas tem que dividir. Tem que dividir. Né? E o Lula, naquele negócio que ele fez lá no disquete, né? O cara tem direito a comer camarão. Claro que ele tem. Ele que pega o camarão, mas assim não. Ou o caranguejo, né? Porque todo mundo gosta de caranguejo, mas ninguém quer lá no mangue pegar o caranguejo, né? E que todo mundo gosta de um filé, gosta de uma verdura bem bonita, mas não quer lá plantar, cuidar, né, tirar os bichinhos que estão ali. Dá um trabalho danado. Eu nasci na roça, eu sei como é que é produzir um frango, produzir 1 quilo de arroz, produzir 1 quilo de feijão, eu produzir uma verdura bonita, uma fruta. Tudo isso dá um trabalho danado. Né? As pessoas acham que está. Eu acho que. Eu não gosto da palavra missionário que você mencionou várias vezes. Por quê? É uma coisa religiosa. Eu acho muito religioso. Eu acredito em Deus, mas não sou de. Mas o missionário é aquela pessoa que tem aquela missão. Isso nas empresas usam muito ultimamente, né? A missão é isso, a missão é aquilo, a missão é aquilo. A meta. A meta, vamos atingir a meta.
Eu gosto de atingir a meta quando eu vou pescar. Não, vou definir que eu vou pegar um peixe de tantos quilos. Aí eu acho bom. Eu adoro pescar. Mas quando eu estou pescando, que eu vou atingir as outras. A meta, qual que é a meta hoje do Brasil? Acabar com a fome. A meta. Ampliar a escolaridade do brasileiro. Ampliar a cultura. Disseminar a cultura brasileira. Né? Aquilo que nós vivemos no dia a dia, do norte, do sul, e do centro-oeste, do nordeste. Então nós temos que fazer isso. Eu não sei como é que fala essa palavra. As pessoas deixaram de odiar tudo. Tem gente que é odienta, né? Vamos chamar assim, não sei nem se tem essa palavra. Mas tudo, como diz o Lula, ódio de tudo, né? É brincadeira do Lula. Mas tem gente que tem ódio a tudo. Mas não tem solidariedade. Eu vi na pandemia, e eu quero encerrar essa. Vou dizer o seguinte. Eu fiquei muito emocionado com o Sem Terra. Eu conheço muitas empresas brasileiras, conheço vários empresários. Eu não vi nenhuma empresa grande distribuindo alimentos, distribuindo máscara, distribuindo álcool gel. Mas eu vi várias vezes o Sem Terra pegar um caminhão e ir num acampamento, encher o caminhão, ir na periferia e distribuir para as pessoas que moram nessas cidades, nas grandes cidades. A solidariedade é uma coisa fundamental. Mas, Odelúbio, você... No livro do Emílio Odebrecht... Eu não li ainda, comprei ontem. Onde é que eu vi? Ele fala sobre isso. Ele diz que em todos esses momentos recentes, difíceis que o Brasil... As grandes empresas poderiam ter tido uma atuação muito maior, mesmo muito mais generosa, presente, ativa, e não tiveram. Não porque talvez não desejassem, mas porque elas estavam de tal forma estigmatizadas pela Lava Jato que isso as imobilizou. Ele acredita que até nisso a Lava Jato comprometeu e prejudicou o país. Ele faz uma meia-culpa também do setor, né? Mas que não era para acabar com as empresas. Você podia penalizar as empresas, penalizar os empresários, penalizar mesmo financeiramente, mas não acabar com as empresas. Porque no país nenhum do mundo isso ocorre. Ninguém acaba com a maior empresa do seu país por desvio ou desonestidade de uma pessoa, de duas. É bom a gente observar isso, mas eu vou divergir um pouco do vídeo. Milho, né? Pelo seguinte, os bancos não foram afetados em nada, e não fizeram. Setor financeiro. Mas banqueiro não é o empreendedor. Eu sei. O banqueiro é o acumulador. O rentismo. E nem o... Tem uma figura agora chamada acionista. Que a gente não sabe onde mora, onde fica, a gente sabe que ele só quer ganhar, quer ganhar. Então, essa mentalidade e o governo que nós vimos na época da pandemia levava à exclusão. O próprio governo era um governo totalmente excludente, não tinha solidariedade em nada. Não teve na vacina, não teve no uso de máscara. Pregou os medicamentos errados, inclusive, para privilegiar laboratórios, sei lá. Então fez a coisa, vamos chamar assim, tudo errado. Tudo errado o governo fez. E os empresários, não sei se por medo ou por puxa-saco, vamos chamar uma palavra que não é uma palavra. Para bajular, para bajuladores, né? Fizeram tudo errado. E agora nós estamos vendo o que é o país, o que eles fizeram com os indígenas. Porque até a solidariedade foi satanizada naquele governo. Viu o que aconteceu com o Zé Normando? É uma nação, os povos indígenas, que nunca foram contaminados pelos brancos. Quase, se mais 2, 3 anos, naquele ritmo que estava, ia ser extinta. Nós temos que preservar as nações indígenas, as origens que as pessoas têm. Nós não podemos ter o espírito do desbravador português que chegava aqui matando índio, né? Nós temos que mudar isso.
né? Os povos originários são as pessoas que garantiram essa América Latina como um todo. Então nós temos que... E isso no governo anterior foi dado de barato, porque tem que explorar o ouro, o diamante, fazer isso, fazer aquela riqueza, para quem? Eu sou favorável que o país seja rico, mas para quê? Para dividir entre o seu povo, não para meia dúzia ir para os Estados Unidos, ou para a Europa, ou para o Japão, para onde é que queira. Lá também eles têm seus problemas, né? Cada país, cada nação tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, e nós temos que cuidar dos nossos, e ser solidário com os irmãos de outros continentes, mas também exigir respeito. Né? Nós temos que ser respeitados aqui, para ser respeitado aqui, nós temos que respeitar o povo de lá e respeitar o povo brasileiro. Acho que essa é a nossa encruzilhada. Eu acredito nas instituições. Acho que nenhum homem é mais forte do que a instituição. Nenhum petista é maior do que o PT. Nós temos uma exceçãozinha que chama Luiz Inácio Lula da Silva, que é mais amplo do que o PT. Vocês, né? têm grandes personalidades, inclusive você e outros. Né? Nenhum dirigente sindical é maior do que a CUT, ou nenhum dirigente do sindicato dos metalúrgicos é maior que a categoria metalúrgica do ABC, que é um sindicato muito forte. Então eu acredito nas instituições, as instituições são fortes. O Zé Alencar me falou, eu aprendi muito com o Zé Alencar. Não sei se você está lembrado, nosso vice. Meu amigo querido, Zé Alencar e Marisa. O Zé Alencar, eu aprendi muito com ele. Ele falava, Zilu, deixa eu te falar um negócio. Antes da gente escolher candidato, andando por aí, coisa e tal. Bom, sabe qual que é a diferença do empresário moderno e do empresário arcaico? Não. O empresário moderno tem que ter uma vida modesta. A sua empresa tem que ser grande. A empresa, os funcionários têm que estar se sentindo bem, bem acomodado, seus filhos estudando, tudo certinho. O empresário arcaico é aquele que a empresa é pobre e ele é rico. Ele tem casa não sei aonde, tem jatinho, tem iate em Mônaco. Isso é uma cafonice muito grande. Porque a empresa tem que ser rica. A empresa que gera riqueza, que gera distribuição de renda na região. E se a empresa for muito forte, mas não gerar tranquilidade e compartilhar os seus rendimentos na região, não tem sentido. Né? E o Zé era exatamente isso. O Zé era exatamente isso. Eu aprendi muito com ele. Eu aprendo com as pessoas, sabia? A Marisa, inclusive, tinha feito uma promessa, quando o marido esteve doente, de que ela nunca usaria uma joia. E passou a vida sem usar uma joia. Mas ela caprichou na promessa. Nunca usarei uma joia verdadeira, nem uma joia falsa, porque eu nunca usarei o enfeite. E isso, eu achei isso tão bonito, tão importante, porque ela realmente pratica com obstinação, isso já há 70, 80 anos. Mas as pessoas são assim, né? Existem pessoas assim. E ele é um grande empresário, foi um grande vice, foi um grande senador, foi um bom dirigente dos empresários lá em Minas Gerais, da FIENG, e a gente tem que mirar em bons exemplos. E um homem de hábitos simples, ele e ela. Mas eu acho que nós temos que ter disciplina política, disciplina de mente, fazer as coisas bem feitas. Pode fazer pouquinho, mas bem feito. E o pouquinho que você faz hoje, amanhã faz mais um pouquinho. Né? E a vida, eu achava quando eu estava lá em Buriti, uma pessoa de 40 anos era velha, né? Achava isso, né? E as pessoas eram muito sofridas, todo mundo trabalhava no sol, tinha um protetor solar, eu vim saber de protetor solar, eu já tinha quase 30 anos. Não existia protetor solar no interior. Então, as pessoas viviam pouco período naquele momento, né? E a minha maior alegria é que o brasileiro de 1960 vivia 48 anos. Hoje vive 80, já quase, né? 70 e poucos, quase 80. Isso é uma coisa muito importante. As pessoas viverem mais, produzir mais. E não tem fase de não produção. Por que você tem que viver triste xingando as pessoas? Está tudo ruim. Eu acordo cedo com alegria total. Você acha que a imprensa brasileira é assim? Eu não quero julgar a imprensa. Ela já me julgou tanto, deixa pra lá.
Que bom, quer dizer que você é um homem que está de bem com a vida, Sempre de bem tive. com a sua consciência, Sempre tive momentos mais com a justiça. Não com o judiciário. Não, com a justiça faltou, porque a gente teve a perfeita visão de que aquilo não era particularmente contra você, nem contra o Dirceu. Estou falando do Mensalão, e isso também vale para o Lava Jato. Nem para Genuíno, nem era contra um projeto de Brasil. É isso mesmo. Era contra um projeto de soberania brasileira, um projeto de povo feliz, próspero, um projeto de futuro. E eles conseguiram destruir o nosso projeto de futuro, que vocês, o Lula, estão rapidamente recuperando. E essa é a nossa fé.